As Crônicas, um texto que eu sempre gosto de ler e meditar, mas que o meu coração foi conduzido para ele novamente esta noite. Livro das Crônicas, capítulo 5. Queremos louvar ao Senhor pela nossa música. Sempre bom louvarmos juntos. Vocês são uma bênção. É um privilégio, uma honra servirmos juntos. E a nossa música que veio das congregações cooperar conosco também. Lindíssimos, lindíssimos. Segunda Crônicas, no capítulo 5, alguns irmãos ficaram em pé, outros ficaram sentados. Então vamos ficar em pé todos nós para a gente descansar um pouquinho o banco. Segundo livro das Crônicas, capítulo 5, verso 2, diz assim: Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação, e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Verso 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Podeis assentar, meus amados e amadas. Amados, o meu coração foi conduzido para esse texto essa semana, quando eu assistia um podcast e o entrevistado, a pessoa que participava daquele podcast, tocou num assunto que me incomoda, sempre me incomodou. E então decidi no coração tocar novamente neste assunto, abordar novamente este assunto. O entrevistado naquele podcast, ele de novo levantava o assunto de que o local de culto não deveria ser chamado de templo. Nessa visão moderninha, muito especialmente dos movimentos apostólicos, adotou-se a postura de dizer que a construção não é templo,
que a construção é só um prédio. Com certeza vocês já ouviram diversos pregadores, pastores, muito especialmente neopentecostais ou de comunidades, pastores ditos moderninhos, abordando dessa forma, chamando a casa de oração de prédio. E alguns avançam para além do chamar e polemizam esse assunto, dizendo que não deveria sequer ser chamado de templo, porque, segundo a visão deles, depois da vinda de Jesus Cristo, o templo somos nós. Paralelo a isso, nós temos esse pensamento também moderninho, sempre cultivado por alguns. Via de regra, os que cultivam esse pensamento são divisores, são polemistas, são pessoas sem fundamentação bíblico-teológica suficientemente profunda, que há sempre essa visão limitadora e curta, dizendo que a igreja sou eu. Vocês com certeza já ouviram diversos tendo essa abordagem. A igreja sou eu. E fazem isso normalmente num desprezo à construção, num desprezo à congregação, num desprezo ao congregar o povo. Então, isso tem me incomodado bastante. E tem me incomodado porque não há fundamentação bíblica para este tipo de afirmação. É uma afirmação reducionista, onde eu forço a exegese bíblica para reduzir as responsabilidades de cada um dos crentes, tornando aquilo que a Bíblia chama de porta estreita uma porta um pouquinho mais larga, tornando aquilo que a Bíblia chama de caminho estreito, de um caminho um pouco mais largo, onde cabe as interpretações individuais, os desejos mesquinhos, onde cabe as vontades oportunistas e, paralelo a isso, tanta coisa de heresia, de apostasia e mesmo de estelionato bíblico e até estelionato financeiro sobre as pessoas, afastando-as de Deus ao invés de as aproximarem de Deus, tornando leve demais, tão leve que nem o jugo de Jesus precisa mais ser carregado. E não é assim que a Bíblia trata das coisas. Então, eu gostaria de abordar um pouquinho esse assunto, e junto com esse assunto eu gostaria de abordar a questão da profanação daquilo que é sacro e a sacralização daquilo que é profano. Porque é uma realidade que a gente tem vivido diuturnamente. Amados, o que o pastor quer dizer com essa sacralização do profano e profanação do sacro? Há uma facilidade muito grande e está na alma humana em todas as civilizações, e isso é científico, não é só teológico. Se vocês pegarem todos os pesquisadores de antropologia, todos afirmarão que não há uma só civilização em qualquer tempo da história humana que não tenha buscado um Deus. Não existe civilização humana que não tenha buscado um Deus. Há um vazio dentro da natureza humana que só pode ser preenchido por Deus.
O problema é que nessas civilizações ao longo da história, muitas delas, para suprir esse vazio que clama por Deus, elegem algumas coisas como se fosse Deus. Então nós temos civilizações que elegem a lua como Deus, para suprir essa necessidade de um Deus. Existem civilizações que elegem o sol ou as estrelas como Deus, para suprir esse vazio e essa necessidade interior de um Deus. Existem civilizações que erigem totens, totens, e elegem esses totens como um Deus. Existem civilizações que pegam animais e os promovem à condição de Deus, chamando a vaquinha de Deus, o cachorrinho de Deus, o rato de Deus, para suprir esse vazio. Mas não há uma só civilização em toda a história da humanidade que não tenha buscado suprir esse vazio e essa necessidade de Deus. Porque na vida humana, na natureza humana, na alma humana, há um sopro divino, há ruar soprado no nariz do homem lá no Éden, o pneuma, chamado de espírito, que está dentro do homem e que é uma parte do próprio Deus, que habita no homem, que conduz ou tenta conduzir o homem a Deus. E o homem, às vezes, escolhe o caminho errado e elege um Deus errado. E isso se reflete nas mais diversas histórias. E às vezes se reflete de modo velado. Há pessoas, por exemplo, que transformam o seu carro em Deus, ainda que ela não chame de Deus. Mas o seu comportamento, o seu culto, a sua adoração é tamanha pelo seu carro, que ele está inconscientemente colocando o carro no lugar de Deus. Há pessoas que elegem a sua casa como sendo o seu Deus. Não chama de Deus, talvez nem reconheça, mas se olhar o seu culto, se olhar o seu comportamento, se olhar a sua dedicação, se olhar a sua forma de tratar, você vai ver que sim, aquela coisa humana, profana e terrena foi colocada no lugar de Deus. Há outras coisas, há pessoas que colocam a sua profissão no lugar de Deus. Idolatram a sua profissão, idolatram a sua posição, colocam no lugar de Deus. Há pessoas que colocam outras coisas, os filhos, o esposo, a esposa, um amigo, os pais. São importantes, são fundamentais, mas têm o seu lugar. O pai tem o lugar de pai, não de Deus. A mãe tem o lugar de mãe, e não de Deus. Os filhos têm o lugar de filho, e tem que ser tratado como filho, não como Deus. Mas há pessoas que elegem, erigem coisas, circunstâncias, e colocam nesse vazio no lugar de Deus. É a isso que eu costumo chamar de sacralização do profano. Às vezes isso é traduzido até inconscientemente nas palavras da pessoa. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: eu adoro macarrão, eu adoro meu carro, eu adoro a minha casa, eu adoro viajar, eu adoro alguma coisa. Às vezes, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes, é uma forma inconsciente de alguém revelar que pegou algo e colocou no lugar de Deus. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que estar atento. Às vezes é só uma figura de linguagem. Eu adoro moto,
Mas eu não coloquei a minha moto no lugar de Deus. Ela não substitui o meu culto, a minha adoração, meu louvor, minha gratidão. Não substitui absolutamente nada da minha adoração a Deus. Às vezes é só uma locução. Mas há que se tomar cuidado, porque às vezes é sim o nosso inconsciente falando através da nossa boca. É a sacralização do profano. Agora, existe o inverso, que é a profanação daquilo que é sacro. Pega-se algo que é sacro e se transforma em profano. E eu preciso, com muita delicadeza, com muito respeito, mas eu preciso abordar esse assunto às vezes. E o horário é o culto de ensino. Eu vou dar um exemplo, eu espero que ninguém fique zangado. Se ficar zangado, eu não vou te pedir perdão, porque eu estarei falando a palavra. Mas vou dar um exemplo. O que é um casamento? Casamento é algo divino, sim ou não? Há alguma dúvida? Casamento é divino, sim ou não? Pode dizer com firmeza, sim ou não? Sim. Pronto, eu ouvi a igreja dizer que casamento é algo divino. No catolicismo é considerado um dos 7 sacramentos. Na teologia reformada é considerado uma das ordenanças em alguma linha teológica, ordenança bíblica ou mandamento. Em outras linhas reformadas é também sacramento. Ou seja, é algo sacro, algo feito no mundo dos homens, mas com efeito divino. Agora, vamos tratar das cerimônias de casamento nas nossas igrejas. Vamos comparar, por exemplo, casamento como sacramento e a ceia. Todos concordam que a ceia é também um sacramento? Amém ou não? Então vamos comparar a ceia com um casamento. Qual roupa você veste para vir à ceia? Qual roupa você veste para ir num casamento? Qual o nível de reverência que você tem na ceia? Qual o nível de reverência que você tem num casamento? Quais as músicas que nós usamos na ceia? Quais as músicas que nós usamos no casamento? Você está refletindo comigo? Está pensando comigo? Casamento é sagrado, sim ou não? Mas as roupas estão condizentes com isso? As músicas? Que tal se hoje, num culto de ceia, por exemplo, nós afastássemos essas cadeiras e fizéssemos aqui um baile? Ora, no casamento se faz, por que na ceia não? Eu estou refletindo errado? Se casamento é sacramento, ceia é sacramento. No casamento eu faço um baile, por que na ceia não? Vamos arrastar as cadeiras e vamos fazer um grande baile. Pastor, o senhor está louco? Quem é que está louco? Estão refletindo comigo? Isso é o que eu chamo de profanação daquilo que é sacro. E os reflexos disso, amados, são gravíssimos. Porque às vezes a gente vê casamentos se desfazendo e a gente não parou para pensar como é que eles foram feitos. A gente vê filhos dentro de um casamento tendo uma vida maldita. Mas a gente não parou para refletir como aquele casamento foi encarado. É sacro ou é profano?
é culto de ensino. Nós precisamos refletir. Amém ou não? Amém. Alguém já está bravo? Se estiver, volto a dizer, eu não vou pedir perdão. Eu sou pastor e eu preciso lembrar de algumas coisas. Essa questão do templo. Em que momento foi que Jesus disse que o templo físico não é mais templo? Qual foi o comportamento de Jesus quando ele encontrou naquela construção gente fazendo negociatas? Como foi o comportamento de Jesus? A mim me parece, eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que o comportamento mais bravo de Jesus, de tudo que irritou Jesus, de tudo que feriu Jesus, o que mais o feriu foi a falta de respeito para com aquele lugar que Jesus considera sacro. E agora eu vejo alguns moderninhos dizendo, é só um prédio. Quando eu olho para a Bíblia, inclusive o termo templo, ele é usado em diversos sentidos. E a utilização de um sentido não anula o outro. Isso é importante. Porque às vezes nós nos apegamos a uma utilização e anulamos as outras. Vou dar alguns exemplos. Aqui no texto que nós lemos, a palavra templo é usada sim para se referir ao prédio, à construção. E no Novo Testamento, todas as vezes que se referiu ao prédio, o termo utilizado não foi prédio, foi templo. Você não encontra a palavra prédio, nem no Velho e nem no Novo Testamento. Todas as vezes que se referiu ao local de culto, a Bíblia usa o termo templo. Ah, não, mas o templo sou eu. Uma coisa não anula a outra. Sim, em 1 Coríntios 3:16, a coletividade do povo, não o prédio, a coletividade, o povo reunido, em 1 Coríntios 3:16 é chamado de templo. Em 1 Coríntios 6:19, o corpo, a carne, o soma de cada um é chamado de templo. Em 2 Coríntios 6:16, a pessoa humana, o conjunto de corpo, alma e espírito, o ser humano é chamado de templo. Agora é importante nós sabermos que não é porque em 2 Coríntios 6:16 as pessoas são chamadas de templo, que o corpo deixou de ser templo, ou que o prédio deixou de ser templo. Não é porque em 1 Coríntios 3:16 a coletividade é chamada de templo, que o prédio deixou de sê-lo, ou que cada pessoa individualmente deixou de ser. Não é porque em 1 Coríntios 6:19 a carne é chamada, o corpo biológico é chamado de templo, que o ser humano deixou de ser templo, ou que o prédio deixou de ser templo, ou que a coletividade de crentes deixou de ser templo. Os irmãos conseguem entender isso? Então, quando eu olho para a Bíblia, o prédio é templo, a coletividade de crentes é templo, o corpo físico de cada crente é templo, o ser humano que serve a Deus é templo. Nós somos templo
templos de Deus e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em nós. Nós somos templo porque o Espírito de Deus habita em nós. Se o Espírito de Deus habita no prédio, o prédio é templo. Se o Espírito de Deus habita no meu corpo, o meu corpo é templo. Se o Espírito de Deus habita num ser humano crente, o ser humano crente é templo. Se o Espírito de Deus habita na coletividade de crentes, esse coletivo de crentes é templo, porque o Espírito de Deus habita em vós. É isso que o texto bíblico está dizendo. O que determina um templo não é a vontade individual de qualquer moderninho. O que determina a existência de um templo é a vontade doce do Santo Espírito de Deus. Entendido isso, alguém me pergunta então: pastor, como é que a gente faz para transformar um simples prédio, seja o prédio físico, seja o prédio o meu corpo, seja o prédio a coletividade de crentes, seja o prédio um ser humano, como é que a gente faz para transformar um prédio em templo? O que determina é a presença do Espírito Santo dentro. Agora, nós poderíamos usar a fórmula usada em 2 Crônicas 5, 1 a 14, para abordarmos rapidamente aqui essa noite alguns requisitos necessários para transformar um prédio em templo. Nós temos prédios lindos, suntuosos, prédios de alvenaria, de madeira, enfim, dos mais diversos materiais, lindos e suntuosos, mas que já não são mais templo. Nós temos prédios, corpos, extremamente bem construídos. Até porque nós vivemos em épocas do diet, do light, né? Até hoje nós estávamos aqui com o pastor Eliel fazendo uma brincadeira, foi lido um texto bíblico aqui, que tem duas versões, né? Numa versão diz que a alma generosa engordará. Na outra versão diz que a alma generosa prosperará. Nós optamos pelo prosperar, que é a versão light. A outra é a versão engordaiet. Então há corpos, enquanto prédios, extremamente bem construídos. Corpos que frequentam as academias, corpos que têm acesso a todas as medidas medicinais, corpos extremamente bem vestidos, afinal nós vivemos em época de moda extremamente desenvolvida, os mais diversos tecidos, as mais diversas cores, as mais diversas possibilidades, os mais diversos desenhos. São prédios extremamente bem construídos. Nós temos prédios enquanto coletivo, também extremamente bem construídos. Regras, normas, estatutos, liturgias, planejamentos estratégicos, profissionais em todos os ministérios. E isso é lindo. São corpos coletivos, prédios coletivos extremamente bem construídos. Nós temos prédios enquanto seres humanos, também extremamente bem construídos, com formações, com talentos, com capacidades, com dinheiro, com qualidade de vida, com padrão de vida, corpos, seres humanos extremamente bem construídos. A grande questão é que a palavra de Deus nos diz
que tudo isso tem que ser conduzido à glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que tudo, porque dele, por ele e para ele, dele, por ele e para ele, para ele, para ele, para ele devem ser todas as coisas. Então não basta que sejam prédios extremamente bem construídos. É necessário transformar tudo isso em templo. E qual a fórmula? Então nós vamos lá para Crônicas, e eu rapidamente vou passar algumas fórmulas para a gente transformar esses prédios em templo. A primeira coisa está no versículo 3. O texto fala em congregar. Então, essa falácia de que nós não precisamos nos congregar porque a igreja sou eu, não bate com Hebreus dizendo, vocês precisam congregar. Não bate com o apóstolo Paulo dizendo, diga lá para eles não pararem de congregar, como tem sido do costume de alguns. Então essa história do crente que fica em casa e que serve a Deus e que tem ligação com Deus, mas não tem ligação com o corpo, não tem ligação com o templo, não tem ligação com a igreja, não tem ligação com o corpo de Cristo, isso não é verdade. É uma falácia. Sim, se queremos transformar um prédio em templo, a primeira coisa que nós já encontramos é congregação. No versículo 3, na parte B, o texto bíblico diz que Salomão teve a preocupação de conduzir para dentro do prédio a arca da aliança. Às vezes a gente lê as coisas, passa por elas, mas não pensa no que elas significam. O que é que a arca da aliança simboliza? O que é que a arca da aliança, olha a palavra, o que é que a arca da aliança representa? Isso aqui, como é que chama isso aqui? Não, isso aqui se chama anel. Isso aqui simboliza o quê? Simboliza uma aliança. Isso aqui é só um anel, mas simboliza uma aliança, um pacto, um compromisso, um contrato. A arca da aliança simboliza pacto, contrato, compromisso, aliança com Deus. Se queremos transformar um prédio em templo, se queremos atrair a presença do Espírito Santo de Deus para dentro de uma construção, há que haver congregação, mas há que haver pacto com Deus, aliança com Deus, contrato com Deus, compromisso com Deus. Deus está buscando no Salmo 50, verso 5, Deus diz, congregai os meus santos. E se alguém pergunta quem são, o Senhor mesmo responde no Salmo 50, aqueles que fizeram comigo um pacto, um contrato, uma aliança, por meio de sacrifícios. Deus está procurando pessoas, homens, mulheres, famílias, coletividade, prédios que queiram se transformar em templo, prédios que assumam compromisso, contrato, aliança, pacto com Deus. Agora, o texto bíblico diz que essa aliança não foi tratada de qualquer modo. O texto bíblico diz que os sacerdotes levitas pegaram a arca da aliança, colocaram nos ombros, entraram pelo pórtico, passaram pelo átrio, passaram pelo lugar santo, foram lá no lugar santíssimo.
E o texto é tão minudente, tão minucioso, que diz assim: colocaram a arca da aliança no seu lugar, no lugar mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. A aliança com Deus não podia ficar no pórtico. A aliança com Deus não podia ficar no átrio. A aliança com Deus não podia ficar nem no lugar santo. Se eu quero ser um templo, se eu quero transformar a minha vida num templo onde o Espírito Santo de Deus habita, eu preciso ter pacto com Deus. Mas o meu pacto com Deus não pode ficar no pórtico. Não é da boca para fora, da orelha para fora. Nem pode ser no átrio, na mente. Nem pode ser no lugar santo, no meu comportamento e na minha vida. Tem que ser no lugar santíssimo, no lugar mais interior do templo. É pacto com Deus, de corpo, de alma, de espírito, de vida e de totalidade. É no lugar mais interior, é no santo dos santos. Temos que ter contrato com Deus, de coração, de corpo, de vida e de alma. Se queremos transformar o prédio em templo. No versículo 11, o texto bíblico fala que houve purificação. Sacerdotes se purificaram, levitas se purificaram, o rei se purificou, todo mundo teve que se purificar, meu irmão. Se purificar não era só tomar um banho. Se purificar era um ritual que envolvia aspersão de sangue, que envolvia uma série de coisas, como símbolo de que toda sujeira, toda miséria, toda desgraça, todo pecado, todo pensamento ruim, tudo estava sendo banido daquela vida, para tornar aquela vida apta a entrar na presença de Deus. Meu amado, não existe possibilidade de transformarmos um prédio em templo se não houver purificação. O pecado tem que sair, o pecado tem que sair, a impureza tem que ser tirada, a busca da santificação tem que ser uma verdade. Aleluia. Eu gosto ainda do versículo 11, porque no versículo 11 o escritor fala que eles estavam vestidos de linho fino, vestimenta apropriada. Eles estavam em pé, postura apropriada, voltados para o Oriente, sentido apropriado. É vestimenta, é postura e é sentido apropriado. Não tem como haver transformação de um prédio em templo se não houver reverência, cuidado, postura correta, roupa correta, olhar para o lado correto, apontar para o lugar correto, caminhar em direção a Cristo, que é o autor e consumador da fé. Vamos estar em pé, meus amados. O Senhor vem aqui essa noite dizer: vocês coletivamente são templo de Deus, porque o meu Espírito habita em vós. O Senhor vem aqui dizer: o teu corpo é templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. O Senhor vem aqui dizer: você e a tua natureza são templo de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós. Deus vem aqui dizer: essas paredes, esse prédio é templo de Deus, porque nesse lugar o Espírito de Deus habita.